Salve, queridagem. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que vocês estão vendo isso. Tudo bem? Dando sequência aqui aos videozinhos que eu prometi aí pra gente discutir juntos e avançar um pouco com essa discussão da múltipla complexidade de se dizer antifascista no Brasil, né? Então, o primeiro videozinho teve uma repercussão bacana. Agradeço todo mundo que tirou um tempinho para ver, que tirou um tempinho para dialogar. O lance é esse, né? Vir dialogar. Teve bastante gente que veio aí falar comigo nos inbox da vida, né? Conversamos na própria postagem mesmo do vídeo no Facebook. Teve também amigos e amigas que vieram, né, conversar. Teve um grande amigo querido aí que veio falar assim: poxa, então a gente não pode dizer que é antifascista, a gente teria que dizer outra coisa, ser antirracista, antidesigualdade. Não é bem isso, né? A gente deve sim entender que o nosso contexto atual reproduz muitas coisas extremamente perigosas de uma estrutura fascista, né? Então, o discurso militarista, o discurso patriótico, embora ele seja um discurso vazio de postura, né? Então, se você for pegar o fascismo mesmo lá na Itália, né, com Mussolini, tudo para o Estado, tudo dentro do Estado, nada contra o Estado. Era um dos dizeres, né, de Mussolini. E a afirmação de uma soberania nacional muito grande e de uma intervenção do Estado, uma intervenção de cunho imperialista, né, que foi o que levou, né, esse tipo de postura foi o que conduziu à Segunda Guerra Mundial. Então, tanto a Alemanha quanto a Itália tendo uma postura bastante imperialista, né, de conquista de território, de invasão. Hitler inventou a Blitzkrieg, né, a guerra relâmpago. Então, no começo da Segunda Guerra Mundial, o avanço da Alemanha é absurdamente rápido e eficaz, né? Tanques de guerra, os Panzers, leves e rápidos, e tudo isso dentro de um discurso de avanço do Estado, né? Então, no nosso caso, né, você tem lá o Brasil acima de tudo, mas você tem os vendilhões da pátria, né? O pessoal que vendeu a Embraer a troco de banana. A Embraer hoje é um quintalzinho sucateado da Boeing, e era uma das empresas mais excelentes de aviação do mundo, com inserção de tecnologia em vários segmentos da aviação, brigando de igual para igual com a própria Boeing, com a Bombardier, com essas empresas tradicionais de aviação do mundo aí. E tantas outras coisas, Petrobras, né? Tantas outras coisas que estão sendo entregues, né? Então, tem uma postura neoliberal, mas tem um discurso fascista, né? Tem um discurso de cunho fascista. Então, existem várias reproduções do fascismo que permite a gente dizer, né, o fulano é fascista e eu sou antifascista. Então, não é a coisa de a gente dizer assim, não devo dizer isso. É pensar o quão complexo é dizer isso e tudo que se encerra aí dentro desse rótulo, né? Então, dentro dessa estrutura que a gente chama de fascismo no Brasil, você tem expressões de coisas que essa é a questão, essa é a coisa central que eu estou defendendo aqui desde lá do nosso primeiro conversa aí. Existem estruturas que se formam no Brasil e que se reproduzem historicamente no Brasil, não é? Então, nós temos o racismo, nós temos um patriarcado que gera dentro do Brasil um lugar bastante incômodo para as mulheres, né? Então, para o corpo da mulher, para o ser mulher, enfim, né? Também não é o meu lugar de fala, mas a gente acompanha isso, né? Com as minhas grandes amigas feministas, as mulheres com quem eu me relacionei. Então, todas elas, né, extremamente conscientes desse lugar, extremamente críticas, né, desse patriarcado, me ensinam muita coisa. Então, são estruturas que estão imbricadas nesse ser antifascista, não é? Então,
só que são estruturas mais antigas. Então, esse pensar o antifascismo brasileiro, ele necessariamente incorre em a gente pensar estruturas que nos formam desde o início dessa história que se inicia a partir da colonização, né, portuguesa no litoral brasileiro e do avanço dessa colonização, tanto no tempo quanto no espaço dentro do território brasileiro, enquanto não é, o grande guarda-chuva histórico dessa nação. Né? Então, sim, somos antifascistas, somos brasileiras antifascistas e queremos afastar essa grande ameaça, esse grande adoecimento social. Não é? Só que é muito complexo. Né? Paralelamente a isso, nós temos, por exemplo, um crescimento vertiginoso que me preocupa muito. E aqui eu não vou falar a respeito da religiosidade de ninguém, não é? Então, eu ainda defendo o país laico, não é? Então, seja o que você quiser. Agora, dentro disso você tem o surgimento de um fanatismo religioso, né, neopentecostal bastante grande, ligado aí agora às facções, ligado aos presídios, ligado à política, não é? Ligado aí à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ligado ao presidente da República, muito mais por um ardil político do que por uma convicção dele, e ainda bem, não é? Ainda bem que ele não é de fato um extremista. Só faltava isso para esse cara, né? Ser um extremista neopentecostal aí. Mas isso está crescendo no Brasil, não é? Então essa intolerância religiosa vai fazer parte desse pacote antifascista. Então isso é o que eu quero pontuar. A gente precisa pensar qual é a extensão de se dizer antifascista no Brasil e ver que isso implica em uma mudança da estrutura histórica do país. No caso, nós somos revolucionários. Você dizer que você é antifascista no Brasil, você está abraçando o desmonte da estrutura histórica e da reprodução dessa estrutura histórica do Brasil. Não é? O racismo estrutural, o patriarcado, o imperialismo capitalista, tudo isso está dentro desse pacote. E como é que fica? É coisa pra caramba, né? Então, sim, camaradas e camaradas antifascistas, continuemos a essa missão, né? Então, como tudo é muito efêmero, né? Então, teve a onda lá do eu sou antifascista, essa onda já passou, agora, né? Então, a gente tem que segurar a marimba, né? Você é mesmo antifascista? Porque a gente vai precisar de um esforço bastante grande para colocar isso em prática. Uma articulação pensada, uma organização. Né? Os grupos vão ter que se adequar, parar um pouco de brigar entre si, para que se unam e se discutam pautas comuns. Então, os movimentos ainda estão na infância ou na adolescência. E esperar que movimentos que estão na infância e na adolescência tenham maturidade é um tanto quanto contraditório, não é? Mas a gente precisa caminhar, nós estamos aqui para isso. Então hoje na caminhada eu trouxe um pouquinho de informação a respeito do que vai gerar esse sentimento de superioridade racial dentro do fascismo, né? De pertencer então, eu sou alemão, eu sou ariano, eu sou, não é, do Estado italiano moderno, da era da máquina, do cara lá da Ku Klux Klan que vai botar aqueles capuz lá, né, enfim, vai fazer o que fez, da supremacia, né, da white supremacy. Então, o que fermenta isso, né? Por que eu vou começar por aqui? Para a gente conversar a respeito da longevidade, da extensão desse sentimento, né? O racismo, então, ele vai passar por uma legitimação científica no século XIX, no século XIX,
né? Então, ele é uma postura, um modus operandi da sociedade e da sociabilidade branca colonial, não é? Então a escravidão vai se voltar contra os povos tradicionais ameríndios e contra os povos da África subsaariana, necessariamente, né? Então esse comércio de escravos, esse tráfico, né, negreiro e de pessoas escravizadas vai dar o toque da marcha do crescimento da economia europeia e do que Marx vai chamar de acumulação primitiva do capital, lá que vai ser utilizada na Revolução Industrial e tudo mais. É isso que vai moldar, né? Então, mesmo falando a respeito do século XIX, essa é uma questão que já está no modus operandi da sociabilidade colonial e é parte dela. Você não consegue entender ela sem isso. E não consegue entender isso sem inseri-la nesse contexto sociopolítico e econômico do avanço marítimo e colonial da Europa, né? Dos países europeus. Então, a questão é que para existir esse sentimento, não é, nazi-fascista e da supremacia branca lá nos Estados Unidos, de pertença a uma raça superior e da necessidade dessa raça superior então imperar sobre as outras, há um processo muito importante de legitimação científica no século XIX. Então, Bourdieu, Foucault, em certo modo Hannah Arendt, até mesmo antes Nietzsche já nos mostra, como que a ciência é esse mecanismo de legitimação, é um desses mecanismos de legitimação. Então, a ciência, que também é feita por homens brancos europeus, que inventam essa coisa lá a partir do iluminismo, resgatando essa tradição filosófica dos clássicos e tudo mais, mas essa transição do iluminismo para o positivismo, que é a transição também dos estados absolutistas para os estados burgueses, é importantíssima para a gente entender esse momento da história em que vão se cristalizar organizações políticas de cunho fascista, os partidos nazifascistas e as organizações lá de supremacia branca. Então, a ciência, que é essa articulação do método e tudo mais, blá, 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 vai por meio de uma antropologia antropométrica, medir o crânio, medir o nariz, as batatão aqui, a orelha, a boca, os traços e tal, iniciar um processo de aproximação das ideias de Charles Darwin, do evolucionismo biológico, com a questão da dominação social imperialista europeia branca, Então, essa galera vai fundar, é um cara na Inglaterra, Francis Galton, que vai colocar pela primeira vez o termo darwinismo social e o termo eugenia, então eugênicos seria aquele bem nascido, o bom genético, o que tem a genética boa. E para essa galera, a extinção das outras raças não brancas é entendida como uma seleção natural, entende? E um dos principais divulgadores disso, um dos caras que vai... Entendam, Então tem uma controvérsia muito grande nesse aspecto aí. Tem uma leva de gente que diz que ele não disse nada sobre isso e que ele foi mal interpretado. Outra galera diz que ele inventou esse troço mesmo, tal, blá, 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 que é o Herbert Spencer, Eu já citei ele no final do primeiro vídeo e volto a esse nome aqui, porque ele é bem importante
para entender essa parada. Então, uma olhada na cara do homem aqui. Dá pra ver aí? Pronto. Botando minha aguinha. Acho super fino ter um filtro de barro dentro do quarto. Acho isso massa. Tecnologia ancestral brasileira. Então, o Spencer, de fato, ele não fala nada sobre darwinismo social e eugenia. Esses conceitos são do Francis Galton. Agora, materialismo dialético é um conceito do Karl Marx, certo? Só que é impensável, né, pensar esse conceito marxista sem a leitura demorada, cautelosa e praticamente vitalícia que Marx vai fazer de Hegel, entende? Você, a partir do momento que você se propõe a estudar o pensamento marxista, né, e o pensamento marxiano, você vai se deparar com o que ele usou para formar aquele pensamento, qual foi a matéria-prima conceitual que ele foi buscar, que textos, que autores ele foi buscar, né? E tem certos conceitos que ele não vai tirar do nada, ninguém tira nada do nada, tudo é uma continuação. Eu leio aqui, penso, falar, esse conceito aqui pode explicar tal coisa, né? Conceitos são chaves para explicar coisas, ferramentas textuais para explicar coisas. Então, de fato, Herbert Spencer não colocou o conceito, né, de eugenia e de darwinismo social. Agora, Francis Galton leu Herbert Spencer. E por que eu estou falando do Spencer? Porque o Spencer foi um dos filósofos mais lidos no mundo naquele momento. Era ele e o Adam Smith, né? Adam Smith, como gostam de pronunciar os ingleses. Então, as ideias desses caras tiveram um alcance talvez inédito no mundo até aquele momento, né? Então, por mais que, por exemplo, os iluministas vão ser muito lidos no mundo inteiro, né? Então, Rousseau, Voltaire, esses caras vão ser, né, Descartes, né? Descartes vai mudar a história do pensamento, vai fundar o tal pensamento cartesiano. Obviamente vai ser muito lido. Agora, a diferença bastante pungente entre esse grupo iluminista e os liberalistas é que os liberalistas eles estão dando, certa forma, receitas, não é? Conceituais, textuais, de como deve operar os países para obter riqueza. Tanto que a grande obra de Adam Smith é Wealth of the Nations, a riqueza das nações, em que ele mostra como que funciona, como deve funcionar o aparelhamento burocrático, como que deve funcionar o Estado, não é, para que ele deixe esse mercado confortável e esse mercado transforme esse Estado num Estado rico. E Spencer é a mesma questão, é um liberalista, né? Liberdade dos indivíduos e tudo mais, tal. Só que diluído nessa literatura, você vai ter, por exemplo, modos de comportamento, como que as pessoas devem se comportar, essas coisas todas. É um sistema, né? Ao contrário de Adam Smith, Herbert Spencer, ele faz um sistema de pensamento e de operação, de modos de comportamento e tudo mais, e nisso está explícito que todo mundo deve agir como um lorde inglês branco, que é aquilo que é ser civilizado, aquilo que é o auge da civilização. O resto ou se adequa ou é suprimido pelo que vai vir. E isso ele disse. Não tem como não perceber isso na obra dele. Então, esses caras vão começar a incitar que surja, sobretudo entre os médicos, farmacêuticos, o pessoal do que hoje a gente chama de ciências biológicas ou biomédicas, enfim, a começarem a pensar a sociedade, então, de acordo com a evolução genética, tendo a
percepção certa, né, a certeza de que o homem branco é superior ao resto, aos índios, aos orientais amarelos, aos negros, aos aborígenes. Então, todas aquelas atrocidades, se você acha que o nazismo matou um monte de gente lá nos campos de concentração, vai ver o que aconteceu no deserto da Namíbia. Acompanha lá o que aconteceu com os aborígenes na Austrália, em uma geração. Dizimados, né? Na Tasmânia, enfim, naquelas ilhas da Oceania, não só na Austrália, em todas aquelas, né, colônias inglesas. Isso vai ser justificado perante tanto uma academia quanto um clero que percebe isso como um movimento natural da sociedade. Né? Então, no Brasil, por exemplo, você vai ter a Sociedade de Eugenia, de qual vai fazer parte um monte de gente, na qual eu destaco duas figuras, né? Nina Rodrigues, que era um médico, e Monteiro Lobato, que eu não preciso nem dizer a respeito dele que ele fazia, né? Então, entende? Monteiro Lobato era um eugenista. Ele colocava lá dentro da sua literatura passagens que deixam isso extremamente claro. E ele era da Sociedade da Eugenia, da Sociedade Eugênica Brasileira. Frequentava as reuniões, escrevia nos relatórios, colaborava com as coisas, porque estava dentro dessa crença de que o Brasil tinha que se embranquecer para evoluir. Porque, ao contrário disso, ia ficar para trás na história. Entende? Então, tudo isso vai montar um plano, e isso está acontecendo contemporaneamente ao quê? Aos planos de urbanização, aos planos de modernização do Brasil, ao surgimento dos maiores centros urbanos, né? A higienização. Em São Paulo vai surgir um bairro chamado Higienópolis, né? Em outras cidades esse bairro também se repete. Isso quer dizer o quê? É esse contexto mundial que está respirando esses ares muito antes de surgir Hitler e Mussolini, muito antes da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos falando isso aí, é anterior a tudo isso. Né? Só que você se diz antifascista, então não apresente mais Monteiro Lobato como um grande clássico da literatura infantil para os seus filhos, para suas filhas, para os seus alunos. Entende? É a mesma coisa que um alemão, uma professora alemã, um professor alemão apresentar um autor antissemita e falar assim: olha, esse cara aqui é um grande mito, um grande símbolo da cultura nacional. Vai soar absurdo, não vai? Então, eu estou dando um exemplo de pequenos a grandes desapegos que a gente tem que tomar para começar a agir como antifascista no Brasil. Não é só abanar uma bandeirinha, a gente está lidando com coisa séria, está lidando com uma história, um monte de vida que está em perigo, que sempre vai estar em perigo se a gente não começar a desmontar essas estruturas. Não é? Então, até hoje Monteiro Lobato é apresentado como um grande símbolo da cultura nacional. Sítio do Pica-Pau Amarelo, todas essas obras, é bacana, pô, é legal, fez parte da história, mostra, isso aqui aí existiu, tá? Mas vamos ver isso aqui, porque isso aqui fala assim, assado, não é legal. A gente tem que abrir mão de certas coisas, né? Isso é um exemplo que me ocorreu agora, né? Como não estou preparando essas falas, a coisa fica mais meio no improviso mesmo, que é jazz. O negócio aqui é meio jazz. O videozinho já está comprido. Eu vou tentar arrematar, porque depois para subir isso para o YouTube, meu Deus do céu, outra eu tentei umas 5 vezes, estava quase atirando o celular na parede. Enfim. Então essas sociedades de eugenia são contemporâneas ao quê? Ao avanço neocolonialista da Europa, na África, na Ásia, na Oceania, né? Então é aí que vai surgir, por exemplo, uma aberração que a gente fala até hoje, Congo belga. Congo belga. Bélgica, Congo. Enfim. A gente ainda reproduz, é o Congo belga. Congo belga, então, quer dizer que ele ainda é da Bélgica, né? Então, discursos que a gente precisa se emancipar. Por mais que os países ainda não tenham se emancipado, os discursos precisam empurrar essa realidade, né? Então,
Essa partilha do mundo, junto com a eugenia, preparam o cenário da Primeira Guerra Mundial, que é o momento em que eles vão brigar, as potências vão brigar lá entre elas, já demonstrando como que a indústria da Revolução Industrial vai lidar com a questão armamentista, né? Produzir armamentos cada vez mais sofisticados, a balística, a aviação, a marinha, os submarinos, toda essa coisa aparecendo. O fim da Primeira Guerra Mundial marca, então, né, um sentimento de viuvez, né, dentro dos combatentes alemães, dentro do qual está, por exemplo, né, um cara que foi um cadete e que está lá, né, extremamente revoltado com a situação da Alemanha ao fim da Primeira Guerra, que nem é alemão, é austríaco, na verdade, que é Adolf Hitler. A mesma coisa, o pessoal que vai fundar o Fátio de combate na Itália, de quem faz parte Benito Mussolini. Então, quando o fascismo surge na Itália, ele tem um discurso nacionalista. Um monte de, por exemplo, artistas futuristas que depois vão romper, né, como os bolsonaristas arrependidos aí que a gente está vendo, vão romper com Mussolini a partir do momento que ele começa a ficar doido e querer matar todo mundo, e o militarismo se espalha, e o autoritarismo, né, vem, né, vem à tona mesmo as características do que vai ser o tal fascismo, né? No começo não, no começo tinha um monte de gente animadíssima com a ideia, porque era a Itália da era da matina, né? da máquina, da velocidade, do progresso, né? Então todos esses discursos, entende? São positivistas, são imperialistas e são eugenistas, são do século XIX. Então, se instala no século XX, se cristaliza no século XX, se torna um partido político e uma política operacional no século XX? Sim, mas isso tem raízes mais longevas, vai mais fundo. E no caso do Brasil, uma sociedade, e nos Estados Unidos também, né, a eugenia nos Estados Unidos, os escritórios de eugenia nos Estados Unidos vão ser muito mais influentes e muito mais potentes, vão ter muito mais verba, mas muito mais verba, né? Toda essa galera rica e milionária dos Estados Unidos, branca, sobretudo do sul dos Estados Unidos, né? Então são viúvas da Guerra de Secessão, no caso, da Guerra Civil Americana, né, que são escravocratas, vão investir pesado nisso, né, muito dinheiro, e você vai ter um banco de dados, né, de antropometria nos Estados Unidos, que é o maior do mundo, né, Boca, até a família da Nina Simone tem registros de antropometria, né, então veio até muito próximo da gente, né, não ficou lá no século XIX, o negócio continuou. E nisso, programas de esterilização compulsória, né, de você esterilizar pessoas afrodescendentes, ameríndias, né, né, teve briga lá com os navarros que resistiram a essa questão, né, de uma esterilização compulsória. Então você esterilizar mesmo as pessoas para que elas não tenham filhos, não se reproduzam. Isso aconteceu antes de surgir o tal fascismo. Isso estava acontecendo. Então o racismo científico, quando vem para o Brasil, por exemplo, ele vai legitimar as políticas de segregação racial que vão pautar o nascimento das constituições na República. As constituições vão nascer deixando completamente a população negra de lado, abandonando total, né, o que as pesquisadoras e pesquisadores negros hoje chamam de abolição inconclusa, que foi, e isso respaldado por um argumento científico, né? Então, quer ser antifascista no Brasil? Lição de casa número 1. O que foi a eugenia no Brasil? O que foram os escritórios de eugenia, a Sociedade Brasileira de Eugenia? Qual foi a influência dela na legislação brasileira? Né? Como que ela lida com a questão, não é, da inserção, aliás, do completo isolamento social, em face de um programa extensivo de imigração europeia, italianos, minha família, por exemplo, vem de lá, retirante, né? Eu também sou descendente de retirantes,
É que hoje em dia essa galera perdeu noção. Hoje em dia, lá no interior de São Paulo, eles, né, eles se acham extremamente superiores, mas os antepassados deles eram itinerantes, eram retirantes da fome, da guerra, da miséria na Itália, né, na Alemanha, na Espanha, enfim, vieram para cá porque não estava tudo bem lá. Você não deixa tudo na sua pátria e vem embora porque tá tudo bem, né? Tá tudo jóia, eu só vou porque não dá de vida, né? Eu sou hippie. Vai ser meio anacrônico o movimento hippie da década de 50, 60 e 70, né? Galera, então tá já meia hora aqui. Eu sei que eu vou apanhar pra cacete pra subir esse vídeo, mas vai dar certo. Fica aí esse capítulo, certo? Raízes do fascismo, pra gente entender essa, né, da onde vem esse sentimento de superioridade das raças brancas e como ele estrutura, antes do fascismo, estados que estão nascendo, legislações que estão nascendo, posturas urbanísticas, posturas do surgimento de colégios, de sistemas de educação. Tudo isso é antes, tudo isso vem antes, e tudo isso vai depois, e agora, por exemplo, estar guardado sobre esse guarda-chuva conceitual chamado fascismo e antifascismo. Só que a gente precisa, entende? A gente está olhando uma máquina funcionando e a gente fala assim, a gente é contra essa máquina. Agora a gente precisa entender que tem engrenagem lá que tem 500 anos. Precisa dissecar a máquina, precisa desmontar a máquina. Lição de casa: movimento eugenista no Brasil. Tchau, tchau.